tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Thaís Slaski, esse é um canal de pintura e a gente está no nosso Esquenta, que em breve, daqui a alguns dias, a gente vai ter nosso evento gratuito de uma semana onde a gente pinta junto. Se você ainda não se inscreveu, tem o link para se inscrever aqui embaixo. E hoje a gente vai falar de um dos inimigos ocultos, ou seja, que a gente tem dentro da gente que impede a gente de pintar. E hoje é a vez da gente falar daquele que mora dentro da gente, chama o bloqueado, sabe? O bloqueado que daí bloqueia a gente não consegue pintar, desenhar, ter criatividade. A frase do bloqueado é: eu não consigo criar nada, eu não tenho criatividade. Simplesmente para mim as ideias, elas não vêm, elas não aparecem. Então hoje a gente vai falar deles. Eu tô ao vivo aqui no chat, conversa comigo, fala para mim se você já sentiu isso, se você já teve bloqueios artísticos, se você sente isso recorrentemente, e vamos conversar sobre isso. Eu trouxe aqui para a aula um exercício que eu vi no livro da Suzana Torres. A Suzana, ela é uma treinadora de alta performance, né? Uma coach portuguesa, e ela fez um trabalho, ela faz trabalho com pessoas de várias áreas, mas os trabalhos mais famosos dela é na área de futebol. E ela tem um livro, esse aqui. Eu não encontrei esse livro no Brasil, né? Ele teve que ser comprado lá em Portugal, porque eu não encontrei ele aqui, mas talvez tenha. Eu tenho muito aluno português, me fala aqui no chat quem é de Portugal que está aqui comigo ao vivo, e manda um beijinho para Portugal. Esse livro da Suzana eu ainda nem terminei, eu ainda estou num pedacinho dele, mas eu achei muito, muito legal ela falar que às vezes a gente pensa, né, que a gente precisa de autoconfiança para desbloquear, para destravar, para fazer as nossas coisas, e ela defende que o que a gente precisa mesmo é coragem, que a coragem ela vem antes da autoconfiança. E também uma questão de fé, né, de você acreditar que fazendo certos exercícios, certos rituais, aquele destravamento vai acontecer na sua vida. Ela trabalha muito com jogador, né? E eles fazem exercício visual deles fazendo gol, deles dando a jogada que vai virar, que vai dar vitória, essas coisas. E fazer um exercício visual, imaginando como você gostaria, como a gente gostaria de ser, é também um jeito de relaxar. Né? A hora que a gente faz o exercício, assim, se imagina, fecha o olho, se imagina você mesmo narrando uma história e você fazendo aquilo, é um momento de relaxamento, é um momento que você está desfrutando de uma coisa que veio da imaginação. E o remédio do bloqueado, o remedinho, né? Isso na minha opinião, a Suzana não fala assim no livro, mas para mim o remédio do bloqueado é o relaxamento. Porque com relaxamento você é capaz de imaginar algo, né? Você relaxa, você faz o exercício da visualização e depois você precisa da coragem para começar a pôr em prática. Então queria propor agora a gente fazer um exercício que ela propõe aqui no livro, que é um exercício imaginando, ela fala assim, imagina que a sua vida terminou, e que você está assistindo um filme da sua vida. Você sabe que eu não sei se eu li isso aqui no livro ou se eu vi numa entrevista dela? Eu tô com a minha falta de memória, mas enfim, mas eu acho que deve ter nos dois. Mas ela propõe o seguinte, a gente fazer um exercício de imaginar que a vida terminou, ou que a gente está muito, muito, muito velhinho, assim, no fim da vida, né, sendo que o término venha de forma natural, né? E a gente assista um filme da nossa própria vida.
Então, que reviravolta você gostaria de ver nesse filme, sabe? Que jeito que você gostaria de ver que você viveu, que vai te trazer assim um calor no coração, que vai te trazer alegria. E no caso da pintura, imaginar, vamos fazer esse exercício, ó, pega aí papel, caneta. Eu sei que eu falando aqui é mais difícil, mas você pode se aprofundar nisso depois que a gente terminar a aula. Mas imaginando que quadros, que vida, que quadros você gostaria de ter pintado e ver que você pintou. Que tipo de quadro? Que tipo de arte te atrai? Que tipo de pintura? Qual é a dimensão dessas telas? São telas pequenas? São telas grandes? Os sentimentos, tenta escrever os sentimentos que você tem pintando essas telas. Vai pensando, eu vou dar uns minutinhos para você pensar, eu vou só pegar um chazinho para mim e volto. Pega o lápis, o papel e coloca esses sentimentos. Quais telas você gostaria de ver no seu filme? Qual a dimensão? Que lugar você está? Você está feliz? Você está cheio de gente? Ou você está sozinho? Você pinta durante... Daí você vai ter que fazer aquele exercício de você se lembrar pintando, né? Então, você está vendo um filme da sua vida e você se lembra da idade que você está agora, como é que você pintava, como era a rotina. Escreve isso, ó. Vamos dar uns minutinhos, eu já volto com chá e a gente segue o exercício. Voltei. E aí? Então a gente vai pensando como a gente estava, como a gente pintava. Daí você já começou uma redação, você já tem uma narrativa, você já tem um começo. E o relaxamento, ele permite que a gente consiga ter alguns desejos, né? Mas o bloqueio ele pode vir da gente se sentir intimidado do que os outros vão pensar. Mas daí nesse sonho, né? Nesse filme da sua vida que você está assistindo, você controla o pensamento do que os outros vão pensar. Então põe aí, né? Que se você, né, se sente admirado, que as pessoas gostam, coloca do jeito que você gostaria de viver. O bloqueio, ele tá numa alta expectativa da gente chegar, sair do zero e ir para a excelência num pulo só e sem se permitir errar, né? Então as ideias não vêm por quê? Porque talvez você julgue todas as ideias tolas. Mas todos os quadros, eles começam mesmo com ideias tolas, né? Isso é natural do processo criativo. E não ficar julgando essa tolice é o que vai fazer o quadro ir para frente. Então, às vezes começa de um jeito e às vezes começa de um jeito que a gente não sabe para onde vai mesmo. E uma coisa muito gostosa de fazer, mas que é difícil, é você se permitir a desenhar tudo torto. Então, pegar um papel, todo dia um pouquinho, 10, 15 minutinhos, sem pensar que aquele desenho vai virar um quadro ou não, mas
tenta deixar que qualquer pensamento que possa te levar a um quadro, porque às vezes é muito rápido, né? Você tá tomando banho, tá lá lavando a cabeça e pensa, ai, se eu pintasse tal coisa. Se você não agarra aquele pensamento, ele vai embora. Esses pensamentos que a gente chama de inspiração, todo mundo tem. A diferença entre quem é artista e quem não é artista é que o artista agarra essas ideias e tenta desenvolvê-las, vai puxando um fio e vai tentando desenvolver essas ideias. O desenhar como criança, que é permitir que você desenhe tudo torto, que você faça rascunhos, que você se solte, porque aquilo é um rascunho para você mesmo, ninguém vai ver, ninguém vai ler, a não ser que você mostre. Aquilo vai te soltando e te desbloqueando, destravando. Então, primeiro exercício legal fazer é esse que a gente fez junto. Se imaginar lá na frente, olhar para trás e pensar que quadros eu gostaria de ter pintado, como eu gostaria que tivesse sido a minha vida artística, que filme eu gostaria de ver. O segundo é ter um tempinho, 10, 15 minutos todo dia para ter esse momento de relaxamento desenhando, que daí não é você que vai pegar o lápis, né, a lapiseira e desenhar, é a sua criança interior. Então, do jeito que quando você era criança, mesmo que você nem lembre disso, que você desenhava, é o jeito que é para desenhar no desenho como criança, por isso. E é preciso coragem, porque por mais que seja fácil desenhar tudo torto numa folha de papel, a gente quando é adulto, a gente não se permite, a gente fica criticando. Então, é um exercício, né, como a Susana Torres fala, de coragem. É preciso coragem para adquirir autoconfiança. Então, tendo coragem e se permitir de desenhar torto, ao longo do tempo você vai adquirir autoconfiança. O terceiro jeito da gente começar a estimular o nosso desbloqueio e estimular a criatividade é ver muita fotografia. É olhar com atenção as fotografias, as paisagens, quando você está numa paisagem bonita, fotografar, guardar numa pastinha no celular, que é a pastinha da pintura, é aquilo que um dia eu gostaria de pintar se eu soubesse pintar bem. Se eu não fosse bloqueado, travado na pintura, soubesse pintar bem, o que eu pintaria? Às vezes a trava, o bloqueio, ele também vem por falta de técnica, de método. Então, estudar pintura, ter seu tempo de criatividade, mas também ter seu tempo de estudo, que é estudar mistura de cor, que é estudar como se faz uma luz, como faz sombra, como pinta mesmo, como é que pega o pincel, como é o manuseio da tinta. Essas coisas também trazem autoconfiança, desde que você faça sendo paciente consigo mesmo. Não dá para começar a estudar pintura, pegar tinta, começar a misturar cor, daí, claro, não vai ficar bom da primeira vez, talvez nem da segunda, ainda mais sozinho, né? Mas a partir do momento que você vai estudando, e aqui a gente vai estudar junto, a gente vai pintar uma pintura do zero, a gente vai ver cor, a gente vai pintar juntos tons de pele, que é uma dúvida muito comum entre todo mundo tem essa dúvida, como pinta tons de pele. E daí você vai ver como a técnica também te desbloqueia. Porque daí você tá pisando num terreno seguro, né? Você sabe o que tá fazendo. Então, mas é o seguinte, não adianta só ter técnica. Não adianta só fazer aula, fazer um curso e aprender a misturar cor, a fazer pele, a fazer uma pintura. Isso sozinho não vai desbloquear a sua criatividade. E tem que ser esse conjunto de coisas. Principalmente você se dá esse tempo de olhar uma fotografia, de rascunhar,
e também conversar com seu eu do futuro, né? O que você gostaria de pintar? Sem pensar, uma coisa muito importante nesse exercício é esse contato com a gente mesmo. Então a pergunta tem que ser o que você gostaria de pintar e não o que os outros elogiariam caso eu pintasse, tá? Não pode estar no externo, tem que estar no interno. Se a opinião alheia é muito importante para você, te trava, te angustia, daí você põe pessoas lá elogiando, pronto. O sonho é seu, você faz o que você quiser. A frase dessa aula de hoje é da Suzana Torres, que ela fala assim, ó: a clareza é desenvolvida através do coração. Ou seja, quando você sente, quando você se permite sentir. E a gente, quando está bloqueado, a gente trava esse sentir por vários motivos, né? Cada um tem aí a sua raiz do bloqueio. Mas quando a gente, mesmo que você não saiba pintar, mas você alimenta, né, isso, cada pedacinho do desejo que você tenha, você sente no seu coração que você quer, isso vai crescendo, né, como uma plantinha. Você põe aquela semente e vai crescendo aquilo dentro de você. Então o sonho, né, essa clareza que a Suzana fala, que é desenvolvida através do coração, é a clareza do que visualizar. Porque esse exercício de visualização, ela faz sempre, né, com as pessoas que ela mentora. E então, sei lá, um jogador de futebol, às vezes passa aí 6 meses, 1 ano, fazendo todo dia o mesmo exercício de visualização, daí depois ele vai treinar. E uma coisa também muito legal que é feita com ela nessa visualização, essa pessoa que você imagina, né, que vai pintar todas essas pinturas, tal, ela tem talvez características diferentes do que você tem agora. Ela pode ter mais iniciativa, ela se anota quais as características. Então ela fez um trabalho com uma pessoa que ela conta que uma das características desse eu sonhado era ser mais extrovertido. Então, todo dia de manhã ele se imaginava chegando lá no lugar do trabalho, cumprimentando todo mundo, com um sorriso no rosto. Ele foi se forçando a isso e as coisas foram se abrindo, acontecendo. Então, que características desse pintor, desse artista que você quer ser, que você vê no seu sonho que essa pessoa tem, né, que é você mesmo, que você acha que tem que desenvolver. Então, não é só pintura, é tudo que tem em volta da pintura, né, todos os sentimentos e o que você quer para si mesmo que vai te fazer pintar, ou seja, é um passo antes de pôr a mão na tinta e pintar o quadro. E é muito legal ir fazendo esses exercícios, porque é isso, essa frase da Suzana eu escolhi para nossa aula porque eu acho ela fantástica, né? A clareza desenvolvida através do coração. E quando a gente tem, né, não precisa ter tudo claro e tudo roteirizado, mas um pouquinho de clareza, mesmo que o resto não seja claro, você já tem um lugar para ir. E na própria pintura, na hora de pintar, o processo é assim também. Então, por exemplo, quando eu pintei um quadro que chama Jaqueira. A jaqueira, eu queria pintar faz tempo uma jaqueira. Eu também tinha a parte da jaqueira, uma foto de um jacaré albino, que eu tinha tirado essa foto e guardado na minha pastinha de coisas que um dia eu queria pintar. Mas eu não pensava em pintar o jacaré na jaqueira, né? Eram coisas diferentes. E um dia eu estava passeando com uma amiga num clube aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo,
E lá no final do clube tinha uma jaqueira, uma jaca e as jacas tal, e eu tirei foto e era até uma foto ruim para pintura, não era, era um dia nublado, então não tava uma foto iluminada, uma foto esteticamente boa para pintura, ou seja, com as cores vivas, com tudo, né, tudo com foco. Não, era uma foto qualquer, era só uma foto daquilo que eu gostaria de pintar. Então eu não via o quadro inteiro da jaqueira quando eu comecei, eu não sabia o que eu queria direito, mas eu pensei, eu não tenho clareza, mas eu vou fazer mesmo assim. E daí você tem que acreditar que durante a pintura, a clareza da imaginação, a clareza da criatividade, ela vai aparecendo. Então assim eu comecei a pintar a jaqueira. Daí depois veio a ideia, né? Daí coloquei o jacaré albino. Daí comecei a ter ideias do céu. Daí teve a ideia de ter pessoas pequenininhas escalando a jaqueira. Então tem essa brincadeira assim com a escala, né? O jacaré tem uma escala enorme, as araras têm uma escala enorme e os seres humanos são pequenos e eles interagem entre si, as pessoas com os animais, e assim foi montando. Depois eu decidi se ia ter folha ou não. Para decidir se eu teria folha ou não, eu tirei uma foto da pintura, porque eu não queria ir lá pintar a folha e daí ficar ruim. Então eu tirei uma foto da pintura, imprimi num papel essa foto da pintura, e daí desenhei as folhas, e daí pensei, acho que vai ficar bom. Então daí eu pintei, daí também as montanhas, então foi tudo assim, devagar, mas eu pintei com muita insegurança. E tinha momentos que eu achava que estava tudo ruim, né? Tem os momentos de frustração, você tem que saber lidar com eles. A hora que vem esse sentimento de tá ruim, tá não sei o que, essa crítica toda, a gente tem que saber seguir apesar do bloqueio, sabe? Apesar das críticas, porque senão, se a gente não segue, vem o bloqueio. Daí vem o bloqueado, né, que vive dentro da gente. Conta aqui para mim no chat o que você acha dessa frase da Suzana, que a clareza vem através do coração. Que a gente gastar tempo, né, pensando na gente mesmo lá na frente, se isso desbloqueia, qual a sua experiência com bloqueio artístico. Eu acho que assim, a gente seguir em frente, mesmo assim, que é o que é um ato de coragem, né? Na verdade, tipo, você acha tudo ruim, você tá frustrado, não se sente capaz, mas você teima e fala, vou seguir mesmo assim, não deixa de ser um ato de coragem. Daí isso vai trazendo mais autoconfiança, porque a gente vai resolvendo as coisas da pintura. Então me conta aqui, ó, tem alguma pintura aí parada na sua casa que está bloqueado? Faz uma avaliação assim, fria sobre o que você acha que causou bloqueio. E daí você vai ter sua listinha e vai dar para ir resolvendo coisa por coisa. Então, olha, para essa aula, nossa frase super legal, né? Que a clareza é desenvolvida através do coração e 3 atitudes para a gente tomar para quando a gente estiver bloqueado e lutar contra esse inimigo que às vezes toma conta. O bloqueado às vezes toma o nosso lugar e pronto. E deixa tudo travado. Então, 3 atitudes. 1, construir a nossa criatividade, que é não esperar que a nossa criatividade, que as ideias caiam do céu. A criatividade, ela pode ser construída através, né, desses exercícios de se imaginar no futuro, ela pode ser construída através do desenhar torto, ela pode ser construída quando você vê fotografia, ela pode ser construída quando a gente olha trabalhos de outros pintores. Então, ter esse contato com a pintura
que vai muito além do que o pincel na tela, ele constrói a criatividade, porque a criatividade, o nosso estilo, não é que a gente encontra nosso estilo, né? A gente constrói o estilo. 2, é ter fé no método, é acreditar que você se entregando a essas atividades propostas, da mesma forma que as pessoas que contratam aqui a Suzana Torres se entregam à atividade sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Imagina um jogador de futebol, ele fica visualizando ele fazer o gol, né? Ainda mais numa final de um jogo onde ele não é a grande estrela do futebol mundial, e ficar visualizando, ele tem que ter fé naquele processo de treinamento com ela, porque senão ele pode pensar, olha, eu não sou ninguém, eu não sou igual às estrelas do futebol, isso nunca vai acontecer, então para que eu vou ficar visualizando o impossível, né? Então, para você destravar, para a gente destravar, desbloquear, é necessário essa fé mesmo, é acreditar que vai acontecer mesmo que você não tenha provas, né? Não tem prova nenhuma de que pensando lá na frente quais quadros você gostaria de ter pintado na vida, vai desbloquear, mas te asseguro que vai te ajudar, porque você já vai ter um caminho, já vai ter um mapa, já vai ter um lugar para colocar sua energia. E 3, insistir, isso é muito importante. A terceira conclusão, terceira atitude dessa aula é insistir nesses processos, nesses exercícios, sem grandes expectativas. É aquele fazer constante sem ficar julgando, porque é fazer até conseguir, e não fazer, fez um mês e fala, ah, fiz um mês, mas eu ainda não virei o Pablo Picasso, então vou parar. Sabe? É ir fazendo sem grandes expectativas, sem ficar se julgando. Simplesmente faça e vai construindo, e você vai perceber que você vai desbloqueando, porque o objetivo é a gente calar o bloqueado que vive dentro de nós. Gostou dessa aula? Fala aqui para mim se você gostou. Eu desejo um ótimo dia. Faz os exercícios. Vamos pintar juntos, né? Cada dia esse esquenta antes da nossa semana da pintura, a gente vai falar de um inimigo que vive dentro da gente. Amanhã tem mais, amanhã a gente se encontra. Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, ó, não deixa de deixar seu like, compartilhe com quem você sabe que vai gostar. Um grande beijo, até amanhã, tchau e até mais.